A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 32 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, os vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer cuidado. Cuidado com os momentos que têm te cercado. Existem momentos, meu irmão e minha irmã, que vamos ser tentados a sair da posição, a desobedecer ao Senhor, a desagradar a Ele. Por quê? Porque momentaneamente falando, tem situações que nos cercam para nos tirar do foco. E era isso que estava acontecendo aqui com Arão. Arão foi cercado pelo povo. O povo queria uma resposta. O povo queria que Arão fizesse deuses ali para que eles pudessem adorar. Você observa aqui de maneira muito clara Arão cedendo ao momento, às pressões. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer cuidado com os momentos, cuidado com as pressões, porque as pressões muitas vezes vão vir para tentar tirar você do foco. As pressões vão vir para fazer você esquecer da promessa, para fazer você esquecer quem você é em Deus. Só que o Senhor diz para você: não esqueça das minhas palavras, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões. O povo queria deuses. Arão precisava se posicionar como alguém que vai contra a vontade do povo. Porque eu preciso compreender que quem agrada ao ser humano não vai agradar a Deus. Para agradar a Deus, muitas vezes você vai precisar desagradar os outros. Se preciso for, minha irmã, se preciso for, meu irmão, desagrade as pessoas. Mas não desagrade o nosso Deus, não faça nada que você sabe que Deus reprova porque alguém está te pressionando para que você faça. Não seja uma pessoa que cede às pressões. Declare comigo: eu vou ter cuidado e vou vigiar com as pressões que me cercam. Eu vou ter cuidado e vou vigiar com as pressões que me cercam. O nosso Deus tinha deixado bem claro. O Senhor já tinha dito no início dos 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. E que eles não deveriam fazer nenhuma imagem para si. Mas o povo não estava nem aí para as ordens do Senhor. Eles estavam vivendo o momento. Eles pensaram: Moisés está tardando, está demorando, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E outra coisa, o povo não disse aqui que foi Deus que usou Moisés para tirar eles do Egito, mas eles disseram que Moisés havia tirado eles do Egito. Eles não estavam aqui dando a glória a Deus, irmãos. O momento estava cegando este povo a ponto do povo esquecer das palavras de Deus. Tem momentos que vão nos cercar, é isso mesmo, aflições, dificuldades. Tem momentos que a gente não vai saber como vai ser o nosso amanhã, qual direção a gente tem que tomar, mas mesmo assim, diante das pressões, escolha permanecer. Escolha sempre dar glória a Deus, mesmo que alguém seja um instrumento na sua vida. Mesmo que Deus use pessoas para ser canal de bênção na sua história, porque Moisés é um instrumento de Deus. A gente precisa enfatizar isso aqui. Mas não foi Moisés com a sua própria força que tirou o povo de dentro do Egito. Mas foi o nosso Deus, e o povo já havia esquecido até de Deus. Não seja uma pessoa ingrata, que só lembra de Deus quando precisa, que só lembra de Deus quando você está vivendo um milagre, mas quando a luta começa, quando as coisas apertam, você cede à pressão. Deus te trouxe aqui para te dizer cuidado. Cuidado para você não sair da posição. O povo tinha que entender que o Senhor havia feito isso na vida deles, não foi Moisés. Tem momentos, meu irmão e minha irmã,
que nós precisamos entender, colocar na nossa mente momentos de dificuldade, momentos de luta, que o nosso Deus está no controle, que foi Ele que fez todas as coisas na nossa vida. Se estamos de pé por causa dele, se estamos aqui pregando, cantando, fazendo o que for, meu irmão e minha irmã, é para a glória de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: você tem sido cercado, você tem sido cercada de pressões, pressões para você duvidar das promessas, pressões para você deixar de acreditar no que Deus lhe falou. Se Arão, irmãos, vigiasse, ele jamais daria ouvidos ao que estava sendo dito para ele. Tem momentos que a gente só precisa vigiar, irmãos. A gente muitas vezes ora muito, mas vigia pouco. E aqui o que faltou em Arão foi vigilância. Arão cedeu à pressão. Arão não aguentou. Você vai observar que a pressão ela é tão perigosa do momento, do calor, da emoção, de você ceder o desejo de alguém, a vontade de alguém, mesmo que esteja contra a vontade de Deus por causa do momento. Isso é tão perigoso, meu irmão e minha irmã, que pode até mesmo te fazer perder a sua salvação. Se você não vigiar, você acaba saindo do foco. Você acaba atraindo para si, sabe o que? Maldição. Você acaba atraindo para si dores. Você lembra quando Moisés estava diante da rocha? O Senhor disse a Moisés: Moisés, fale a rocha. Mas o povo estava pressionando tanto Moisés que Moisés feriu a rocha. Cuidado com a pressão. Arão aqui a mesma coisa, cedeu. O povo começa a pressionar, começa a cercar, começa a dizer: levanta-te, faze os deuses que vão adiante de nós. A gente não está entendendo o que está acontecendo e queremos uma resposta imediata. Cuidado com essa pressão. Para ter uma resposta imediata, porque nós, seres humanos, somos imediatistas. A gente vai querer imediatamente a resposta. Deus, eu quero que o Senhor me responda. Apressa-te, ó Deus, dá-te pressa. Mas quando Deus não responde, vamos ser tentados. Tentados a quê, irmã? Tentados a parar, tentados a desistir, tentados a apostatar a fé, tentados a desagradar a Deus. Quando nós, irmãos, servimos ao Senhor, precisamos estar atentos a esses detalhes, porque isso aqui é detalhe. As pressões que começam a acontecer, elas vão acontecer em qualquer momento na nossa vida. E nós precisamos estar preparados para ela. Muitas vezes a gente lê uma palavra dessa e passa desapercebido a pressão que Arão passou. Porque Arão passou uma pressão aqui. O povo de Israel pressionava, irmãos. O povo de Israel era um povo murmurador, era um povo que não estava satisfeito com nada. Você já conviveu com alguém pessimista? Alguém que nada para ela presta, nada para ele tá bom, tudo vai dar errado, tudo é ruim, só vê as coisas negativas. Pois é, assim era o povo de Israel que saiu do Egito. Você observa que era um povo tão difícil de se lidar, que a Bíblia diz, irmãos, que Moisés era o homem mais manso da terra, mas mesmo sendo o mais manso, ele não aguentou. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado com as pressões que te cercam. Por quê? Porque o inimigo quer que você não aguente. O inimigo quer que você saia da posição. Declare comigo: eu vou vigiar para não sair da posição. Eu vou vigiar para não sair da posição. Lá estava Arão cercado, o povo pressionando, o povo pedindo para Arão fazer deuses, dizendo que Moisés, que tirou eles do Egito, ou seja, dando a glória a Moisés, eles não sabiam o que tinha acontecido com Moisés, ou seja, eu não sei o que aconteceu, então eu vou tomar minha atitude do meu jeito, eu não quero saber do que Deus falou. Cuidado! Porque o momento está querendo cegar pessoas aqui para tirar você do foco da posição, para que você perca o que Deus tem precioso para você. Se você não vigiar, você vai acabar tomando uma direção que Deus não te ordenou que você tomasse. Depois de tomar essa direção, você vai se arrepender amargamente. Irmão, se a gente não vigiar, a gente vai passar por dores amargas se não ouvir a direção do Espírito Santo e não obedecer. Porque não adianta somente ser ouvinte, mas nós precisamos obedecer.
Arão estava cercado de pressões de pessoas murmurentas, de pessoas pessimistas, que estavam pressionando a ele, cercando ele, dizendo a gente que é deuses. Arão, em momento nenhum, irmãos, menciona o mandamento do Senhor. Arão, em momento nenhum, menciona o nosso Deus, dizendo: Deus não vai se agradar disso. Mas Arão cede à pressão do momento. O momento vai vir, tentando te parar. E se você ceder, minha irmã e meu irmão, vai ser terrível. Porque momentaneamente parecia um alívio para Arão. O povo vai parar de falar no meu ouvido, eu não aguento mais. Só que as consequências chegam, irmãos. Se a gente ceder momentaneamente, vai vir uma falsa paz. Vai parecer que está tudo resolvido, mas não. Nós estamos cedendo e trazendo mais problema, muito pior para a nossa vida. Se você continuar firme no mandamento, na ordem, no propósito, naquilo que Deus designou para a sua vida, você não vai se arrepender. Mas você vai olhar e vai dizer: o meu Deus tem o controle de tudo e eu não vou ceder às pressões. Eu não vou ficar olhando para palavras pessimistas. Eu não vou observar aquilo que me cerca tentando me parar, mas eu vou continuar confiando que Deus está no controle. Deus, Ele está permitindo pressões na vida de pessoas aqui para que você tenha experiências com Ele e para que você lembre que Ele está no controle. E para que você lembre que Ele é o Deus da tua salvação, Ele é o Deus da tua vida. É diante das pressões que nós somos provados. Provados para quê? Para ver como está o nosso coração. Abraão foi provado. Você lembra quando o Senhor disse para ele: pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas? Aquilo ali começou a pressionar Abraão. Mas Abraão não cedeu. O Senhor está dizendo: mesmo que tenha coisas te pressionando, continue e não ceda. Escolha permanecer. Porque quando você escolhe permanecer, Deus escolhe te abençoar. Abraão, ele não cedeu, ele obedeceu. Ele confiou no Senhor e Deus o honrou. Deus o abençoou. Deus não deixou o filho dele perecer. Se Arão confiasse aqui no Senhor, Deus não ia deixar ele perecer. Deus não ia deixar o povo destruir a ele. Só que Arão preferiu o caminho mais fácil. Não olhe para o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil, meu irmão e minha irmã, vai te dar uma falsa paz. O caminho mais fácil vai trazer para você um falso alívio. Aí você vai pensar assim: certamente eu já tô livre, já tá bom, eu vou ficar aqui mesmo, não vai acontecer promessa nenhuma porque eu não tô vendo nada. Era isso que o povo tava dizendo. A gente não tá vendo, a gente não sabe, isso é muito perigoso. Você andar pelo que está vendo. O povo não estava vendo Moisés ali, não sabia o que tinha acontecido com Moisés, então eles acharam que a gente não vê, então não vai acontecer nada do que Moisés falou, nada do que Deus disse. Então nós vamos ficar aqui e vamos voltar aos nossos costumes antigos. Cuidado. Cuidado, porque tem pressões, tem momentos querendo fazer você voltar para o passado. Deus havia tirado os filhos de Israel da casa de servidão. Deus havia tirado o povo dele do meio da idolatria. Mas o povo aqui estava querendo voltar. Quando a gente vê aqui Arão confeccionando um bezerro de ouro, a gente observa, irmãos, que ele estava cedendo às pressões. E na cultura do antigo Oriente Próximo, o touro jovem ou boi estava associado à força, a nobreza, fertilidade e a rituais moralmente degradantes. Ou seja, o que ele estava fazendo, irmãos, estava totalmente fora do que Deus havia ensinado. Ele estava seguindo a cultura do antigo Oriente Próximo. Quando você sai da rota, quando você sai da direção de Deus, é perigoso, é perigosíssimo. Aqui o povo estava saindo totalmente da rota. Agora tinha um bezerro de ouro. Agora o povo estava andando segundo o que a cultura do antigo Oriente Próximo acreditava. Eles já não estavam mais acreditando no Deus Todo-Poderoso.
E é assim que acontece, irmãos, quando nós cedemos às pressões, a nossa fé minada. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: não deixe a sua fé ser minada. Não ceda às pressões, mas continue firme. Arão não vigiou, mas Deus está alertando pessoas aqui. Eu tenho certeza que você vai vigiar. Arão não vigiou. Moisés também, diante da pressão, acabou não vigiando. Mas a gente vê o exemplo em Gênesis de Abraão, que não cedeu diante da pressão, porque foi uma pressão para ele o que ele estava vivendo, irmãos. A vontade dele era que o filho dele vivesse. E a vontade de Deus, naquele momento que foi apresentada para ele, era que o filho fosse oferecido em sacrifício. Ele passou por cima da vontade dele para fazer a vontade de Deus e não cedeu à pressão do momento. É possível, minha irmã, é possível, meu irmão, você não ceder à pressão do momento. Não faça nada que você sabe que desagrada ao Senhor para agradar alguém. Não faça nada que você sabe que Deus reprova para alguém te aprovar. Não queira ser aprovado pelos homens, queira ser aprovado por Deus. Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, como disse Pedro e os apóstolos. É melhor agradar ao Senhor que te chamou, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deus te trouxe aqui através dessa palavra e Ele disse para você: não vá contra a minha palavra, os meus propósitos para a sua vida, só porque você não está entendendo o momento. Deixe o momento passar, deixe as pressões passarem, que depois você vai ver o que Deus vai fazer. Moisés, irmão, já estava para descer. Ele ia trazer as 2 tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus, irmãos. Se você não ceder às pressões do momento, você vai ver os propósitos de Deus. Você vai ver que Deus reservou o melhor para a sua vida. Você vai ver que esperar em Deus é sempre o melhor. Não ceda ao momento, porque Deus preparou o melhor para você. Amém? Declare comigo: eu não vou ceder ao momento. Eu vou esperar em Deus. Eu não vou ceder ao momento. Eu vou esperar em Deus. Não ceda às pressões das pessoas, do momento, do que você está passando, mas aguarde no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar de maneira especial que tu és o Deus, Pai, que cuida de nós os mínimos detalhes. Mesmo que a gente não esteja contemplando este cuidado humanamente falando, nós precisamos continuar acreditando, continuar crendo e não ceder às pressões, Pai. Porque sim, as pressões vão tentar nos cercar, como fez aqui, meu Deus amado, com Arão. O povo começou a cercar ele, o povo começou a falar e ele acabou cedendo. Nos ajuda, Pai, para que a gente não venha ceder e sair, meu Pai, da tua presença, da tua direção, do teu foco, porque o que o Senhor tem preparado para nós é melhor. O Senhor já reservou o melhor para nossa vida e eu creio que esperar em ti é sempre a melhor direção, a melhor situação para a nossa história. Deus, eu creio, Pai, que pessoas aqui não vão fazer como Arão, não vão fazer como Moisés, que cederam, mas vão fazer como Abraão, que mesmo diante da pressão permaneceu, prevaleceu e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Nos ajuda, Pai, nós queremos ser como Abraão. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que cada pedido de oração seja visitado aqui de maneira especial, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que haja testemunho para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe quem está aqui, meu Deus, diariamente, ouvindo a tua palavra, se alimentando dela, que o Senhor os abençoe, os prospere, que o Senhor venha conceder, Pai,
o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo continue abençoando os teus filhos e falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, não ceda às pressões do momento, mas seja uma pessoa fiel ao nosso Deus. Lembre do que Deus já te revelou. Lembre dos propósitos, dos desígnios de Deus. A Deus já havia dito aqui, havia, irmãos, aos 10 mandamentos, havia uma direção do Senhor, o qual o povo esqueceu e Arão não fez questão de lembrar por causa da pressão. Não esqueça o que Deus já falou para você, mesmo que tudo esteja adverso. O Senhor diz para você, a minha palavra se cumprirá. Só continue na posição e não saia do foco. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém. Vigie com as pressões. Deus te abençoe.